Olá, Data Flower, o canal da verdade. Dessa vez nós vamos tratar da verdade sobre quem manda internamente na política brasileira. No último vídeo, nós apresentamos esse livro, uma cartilhazinha que eu escrevi para ajudar as pessoas, principalmente a maioria de minha família, que caiu no golpe da mídia patronal golpista entreguista, que queria cumprir as ordens do imperialismo norte-americano de entregar o nosso petróleo, coisa que o PT não estava permitindo. O PT não estava permitindo entregar o petróleo brasileiro. Então foi preciso fazer um golpe, e esse golpe foi todo tramado e tal. E nesse livro eu conto a verdade sobre todos esses fatos políticos do Brasil contemporâneo e relacionando eles com fatos importantes que aconteceram nos Estados Unidos e em todo o mundo. Esse livro, entre outras coisas, fala da má qualidade da nossa elite dominante, da classe dominante brasileira, dominante pela riqueza, por ser patrão, por empregar a maioria dos assalariados, juntamente com o Estado, que emprega a outra parte de assalariados. E esse livro revela várias coisas sobre a qualidade da elite que controla o Brasil, que controla o país. Uma dessas coisas é a revelação das mensagens trocadas entre o embaixador Lincoln Gordon e o Departamento de Estado norte-americano durante a ditadura militar, em que ele prestava contas das espionagens que ele fazia no governo militar para monitorar o humor dos ditadores. E sabe quem era o agente? O espião a serviço dos Estados Unidos? Era o senhor Roberto Marinho, que se fingia de amigo dos ditadores, conversava com eles, confidenciava com eles, contava coisa, protegia, fazia aquela coisa de amigo fiel, de amigo camarada, e depois passava tudo para o embaixador Lincoln Gordon, que passava para o Departamento de Estado, e foi assim que a CIA, o Departamento de Estado, souberam antecipadamente do plano do governo brasileiro, da ditadura, de deixar de ser tão entreguista e passar a construir o segundo desenvolvimento econômico, o segundo PNDE, que é completamente contrário aos interesses do imperialismo norte-americano, porque o imperialismo norte-americano não quer desenvolvimento industrial nem desenvolvimento econômico no Brasil, que é o Brasil uma colônia exportadora de produtos primários, e mais nada. Não pode ser mais nada além disso. Então, esse é o retrato da elite brasileira, Roberto Marinho, e nem se fala nos seus filhos, os três patetas que hoje comandam a TV Globo, marionetes de operadores estrangeiros que obrigam eles a fazer o que eles querem. Então eu escrevi esse livro para chamar a atenção do pessoal para uma certa verdade, porque naquele tempo o conto do vigário da mídia patronal entreguista foi que a corrupção foi inventada pelo PT e só havia corruptos no PT, tanto assim que meus amigos, meus queridos amigos, meus companheiros saíram na rua vestidos de amarelo para nariz de palhaço, dizendo que Cunha me representa, porque Cunha era santo, porque bandido só no PT. Quem era contra o PT era santo. Então esse livro foi escrito com essa vantagem. E ele vai voltar hoje para explicar essa coisa, quem manda na política, internamente na política brasileira. Quem manda internamente na política brasileira é um gênio chamado Daniel Dantas, um bankster, que é o controlador do grupo Opportunity e da Brasil Telecom, e que almeja ser o dono da Superteles brasileira. Daniel Dantas é a eminência parda, é a pessoa intocável, é o maior bandido
financeiro da história do Brasil, mas é intocável. Intocável. E por que ele é intocável? Que poder é esse que ele teve? Não, porque ele simplesmente conhece a índole, a natureza, a cabeça, a precariedade, a imbecilidade da classe dominante. Então, antes de começar a agir, ele contratou a Kroll, uma empresa de consultoria de riscos, investigações corporativas, segurança e inteligência. Inteligência significa espionagem. Contratou a Kroll e disse, olha, você vai espionar todos os grandes nomes da República Brasileira, todas as pessoas do judiciário, da alta corte judiciária brasileira, do executivo, do legislativo. Eu quero um dossiê completo sobre o caráter desses caras. E ele sabia que a classe média brasileira, que ocupa os três poderes da República, são pessoas que sonham ardentemente em ter o padrão de vida dos ricos, querem ser ricos, mas são assalariados, mas querem ser ricos. Então eles se vendem, fazem o diabo para serem ricos. E com a derrocada do imperialismo capitalista, do sistema capitalista no mundo inteiro, o sonho da classe média de ter o padrão de vida dos ricos ficava cada vez mais distante. E aconteceu um fato também no governo do PT, que além de ver esse sonho distante, a classe média viu os pobres entrarem em nichos de consumo que eles pensavam que eram realmente exclusivamente deles, até os governos do PT. Isso deixou essa população que se prestou à massa de manobra do golpe, e hoje se presta ainda à massa de manobra do golpe, completamente perdida. Mas Daniel Dantas, então, espionou todos os figurões da nossa República. E ele é intocável. A primeira vítima de Daniel Dantas foi nada mais, nada menos do que Fernando Henrique Cardoso. Aqui, ó, na página 100 dessa cartilha, eu escrevi isso aqui, ó. Em 2002, com toda a atenção do país desviada para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, Fernando Henrique Cardoso decretou intervenção na Previ para destituir a sua diretoria honesta. Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, com patrimônio de 38 bilhões de reais e participação em dezenas de empresas. Com a intervenção a pedido do mega ladrão Daniel Dantas, Fernando Henrique afastou 6 membros da diretoria, 3 deles eleitos democraticamente pelos funcionários do Banco do Brasil. Como Daniel tem esse poder todo? Se nós sabemos também que Fernando Henrique Cardoso era contrário a qualquer intervenção na PV, que tinha que continuar como estava. Só que poucos dias antes desse decreto de intervenção na Previ, Daniel Dantas foi cheio de malas e câmeras e gravadores e tudo isso que um bom espião deve levar, e passou esses filmes para Fernando Henrique Cardoso. Então, 3 dias depois, ele decretou a intervenção na Previ para forçar a Previ a fazer exatamente o que Daniel Dantas queria que a diretoria da Previ fizesse, em benefício às bandidagens dele, que a diretoria não queria fazer. Então foi feito e continuou sendo feito. Aí, Fernando Henrique já estava no final do governo dele, saiu. Entrou Lula com esse furor de acabar com a corrupção. E realmente aparelhou os órgãos públicos, aparelhou o judiciário, aparelhou a Polícia Federal. E deu salário digno. Aumentou o salário que estava arrochado do funcionalismo público e principalmente desses poderes, desses órgãos investigativos. Ele fez isso tudo, mas pagou caro, porque o judiciário, o legislativo e o executivo estavam nas mãos de Daniel Dantas e ele não sabia. Então, durante a Operação Operação Satyagraha,
quando o delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, divulgou um vídeo com os advogados de Daniel Dantas dizendo que estava oferecendo para ele repassar ao juiz da Sexta Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martins de Santos, 2 bilhões de reais para ele moderar esse ímpeto dele e libertar logo Daniel Dantas da cadeia, porque Daniel Dantas precisava era agir na primeira instância, porque ele tem muitos amigos nas cortes supremas. Claro, muitos amigos. No bolso dele, da espionagem dele, da Kroll. E aí, Lula ficou entusiasmado e disse, não, prossegue a investigação, prossegue, eu quero que apure até o fim, esses bandidos, todos ricos, vão para a cadeia. Lula é inocente também, como nós somos inocentes, todos nós somos inocentes. E somos bobos também, todos nós somos bobos. Vivo é Daniel Dantas, e só ele é vivo aqui no Brasil. Então, o que aconteceu com essa operação Satyagraha? Aconteceu que Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal, foi condenado à prisão por vazamento de informações e quebra de sigilo funcional. Hoje ele mora exilado político na Suíça. Paulo Lacerda, o superior hierárquico dessa operação, ex-diretor da ABIN, que é uma espécie de CIA provinciana, CIA caipira aqui do Brasil, Agência de Informações. Hoje ele é adido policial na Embaixada Brasileira em Portugal. E o juiz Fausto Martins de Santos está desaparecido da mídia de coisa. Por quê? Porque essa reviravolta de repentina na Operação Satyagraha, quer saber a verdade? Aqui no canal da Verdade, é que quando foi feito o vazamento desse vídeo, o advogado de Daniel Dantas fez um vídeo que eu assisti dizendo, esses vídeos não autorizados pela justiça, contra essas coisas, não valem nada como prova, porque eu mesmo amanhã vou soltar um vídeo que eu tenho, que foi sem autorização judicial, que eu fiz por livre e espontânea vontade. Eu não, meu chefe, o que está preso, foi solto logo depois que vazou esse vídeo que ele ameaçou. Um vídeo em que o grande, o excelente, eu sou fã dele, fui fã dele durante a ditadura militar, a quem nós, quando éramos perseguidos na luta política, perseguidos pela ditadura, recorríamos. Eduardo Lenhal, advogado de Lula. Ele foi filmado nesse dossiê de Daniel Dantas, comprando, fazendo advocacia administrativa para o cliente dele obter vantagem do Ministério. Aí pronto, acabou a Operação Satyagraha. Acabou tudo, o Protógenes Ferreira foi condenado, foi preso, foi perseguido, o Paulo Lacerda foi exilado da Embaixada Brasileira em Portugal, e assim por diante. Foi a segunda vítima de Daniel Dantas. E hoje, todos esses ministros do Supremo que estão rasgando a biografia deles, estão fazendo coisas incríveis contra a lei, contra a Constituição, estão fazendo a mando de Daniel Dantas, que odeia o PT. E se não fizer, meu Deus, Daniel Dantas solta outros vídeos. Entendeu, meus amigos? Entenderam por quê? Hoje, o Supremo Tribunal Federal aceita ser presidido por um homem que aceita ser censurado no gabinete dele por um general da ditadura? Está claro agora? Está clara a verdade? Está clara porque todos esses homens de alto conhecimento jurídico fazem coisas baseadas em literatura jurídica que horroriza um primeiro-anista de faculdade de Direito.
esses grandes senhores da lei, fazem essas aberrações que eles estão fazendo na justiça, enxovalhando para o mundo inteiro o nome da justiça brasileira. Sabe por quê? Porque eles estão no bolso de Daniel Dantas. Eu acho que isso explica tudo. Isso explica tudo. E a verdade é essa. Sobre quem manda e a verdade oculta do que está acontecendo na política brasileira. Agora fica mais fácil de compreender e até o nosso próximo vídeo. Eu me chamo Flower, Lalado Flower, canal Data Flower, o canal da verdade. Até a próxima.